presbiteriano central de Betim, presidente do nosso presbitério. Ele está acompanhado da esposa, da filha, né, da neta. Mas, para eu não cometer erros aqui, vou deixar que ele se apresente de forma tranquilinha, apresente a sua família. Pastor. Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, como cantamos aqui, continue sobre as nossas vidas em família. Que é esta maravilhosa graça que nos sustenta neste mundo mau, meus irmãos. Se não fosse a graça de Deus. Então, que a graça do Senhor Jesus seja para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós sabemos que estamos aqui para a glória do nosso Deus. Estamos para a glória do nosso Deus e Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós adoramos a Trindade Santíssima. É um mistério a Trindade? Mas nós adoramos a Trindade, de maneira que o Pai nos convoca para adorá-lo. O Senhor Jesus é quem abriu este novo e vivo caminho, e o Espírito Santo é que nos auxilia na nossa fraqueza para que a nossa adoração seja uma adoração sincera e verdadeira diante do Pai, porque não temos como adorar por nós mesmos. Eu sou grato ao reverendo Gilmar pelo convite, a confiança, estimo aqui a gratidão da minha família. É uma alegria voltar a essa igreja. Eu já preguei aqui em outros momentos, quando estava aqui o reverendo Wilker. Então, talvez, revendo alguns irmãos, o presbítero Marcos, sempre aí no louvor, conduzindo a igreja em adoração, e conhecer outros irmãos, ver a igreja abençoada, cheia, fico feliz por isso. E a mão do Senhor Deus continue conduzindo essa igreja em bom termo, como tem conduzido. Como o reverendo disse, eu estou acompanhado de minha esposa, Sueli, minha filha, Sara, e minha neta, Alice. Alice, ela está ainda treinando para poder ir lá acompanhar as crianças. Ela não quis ir ainda. Daqui a pouco ela vai. Como o reverendo disse, eu sou pastor, ou estou pastor da Igreja Presbiteriana Central na cidade de Betim. Uma igreja também adoradora de família, como esta aqui. E também estou como presidente do concílio, apenas como moderador, quando reunido, para poder presidir as reuniões. Servos do Senhor, meus irmãos. Nesse momento, a nossa responsabilidade com a palavra de Deus é pregar o que as Escrituras nos orientam. Então, como o reverendo já disse, as crianças estão lá lendo o texto, ouvindo da professora o texto que nós vamos ler aqui. Então, por gentileza, abram as suas Bíblias no Evangelho que Mateus registrou, no capítulo 5. Mateus capítulo 5. O tema da nossa mensagem é óbvio, meus irmãos, como está aí, é um sermão que foi proferido pelo Senhor Jesus, então eu não vou trazer um sermão novo para vocês, eu vou repetir palavras do sermão do Senhor Jesus. Olha que privilégio. Ele já pregou a mensagem, apenas aqui eu vou ler a mensagem que ele pregou e no final tirar algumas lições. E o tema é exatamente isso, é atentarmos para aquelas bênçãos que vêm da parte do nosso Deus. Bênçãos que nos alegra, que nos faz viver neste mundo mau, meus irmãos. Então, a bênção que vem de Deus. Eu vou ler apenas 4 versículos, porque é um sermão com muita substância e eu não terei tempo suficiente para expor todo o sermão. E começa no capítulo 5, vai até no capítulo 7. Mas no capítulo 5 nós temos aqui as bem-aventuranças. Nem as bem-aventuranças irá dar tempo de nós fazermos uma exposição detalhada aqui. Então eu vou ficar apenas com 2 nesta noite. Quem sabe, reverendo Gilmar, se o Senhor Deus futuramente nos der a alegria de voltar aqui, nós continuaremos a mensagem do sermão. Diz assim o texto da palavra do Senhor, meus irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua santa lei. O nosso coração treme, Senhor, porque tomamos esta palavra como palavra viva que é do Senhor. Há temor no nosso coração, porque Tu és santo e justo, ó Deus. E nós, pecadores, como aqui confessamos ao Senhor os nossos pecados, na certeza de que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Com esta certeza que nos aproximamos, ó Deus, da Tua bendita palavra para pregá-la aos nossos corações aqui neste momento. Pedimos-te que fale aos nossos corações o poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua voz. E já ouvimos desde o início do culto, porque aqui foi lido o texto da palavra do Senhor. Foi cantado louvores de adoração ao Senhor. Ouvimos oração aqui, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Assim eu oro por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no Brasil, temos vivido um crescimento assustador dos evangélicos, mais talvez do que em outros países. Uma pesquisa levantada aí por uma agência de pesquisa há 2 ou 3 anos passados, apurou de que a população brasileira evangélica já bate a casa dos 31%. É um número significativo. Claro que nós estamos fazendo aí um apanhado geral, mas já se chegou a essa conclusão. 31% dos habitantes aqui no Brasil são evangélicos. Além disso, uma pesquisa também afirma que nós aqui no Brasil somos a segunda maior igreja de membros do mundo. Primeiro está nos Estados Unidos, juntando tudo num pacote. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a história nos mostra que aqui no Brasil já houve tempos difíceis de ser cristão, ser evangélico e professar a nossa fé. Nós sabemos disso quando lemos a história. Já fomos perseguidos, literalmente, já fomos discriminados, famílias com o cerceamento da sua liberdade. Isso nos idos do século XIX, quem conhece um pouquinho de história aí. Ou no meado do século XIX, quando o catolicismo era totalmente predominante aqui nesta terra. A fé evangélica para chegar nesta nação chegou debaixo de muito sofrimento. Mas, nos nossos dias, meus irmãos, o país é um estado laico. Louvado seja Deus por isso. Temos liberdade. Estamos aqui reunidos neste local, protegido por lei. Temos leis que nos asseguram o local de culto, porque o país é laico. Então, hoje, somos quase 1/3 da população brasileira como cristãos. Essa é a pesquisa. Uma pergunta que eu gostaria de tentar responder no decorrer da mensagem é, meus irmãos, como é que está a imagem da igreja evangélica no Brasil? Como é que nós somos vistos? Somos um povo que conseguimos influenciar a sociedade para uma vida, ou para vivermos aqui uma vida mansa e tranquila, como disse Paulo a Timóteo, para orar pelas autoridades, para que venham esse tempo? Ouvindo o pastor aqui falar antes do início do culto sobre o dever de orar pelas autoridades, pelo tempo difícil que possivelmente estamos para viver. Meus irmãos, como é que está? Será que a nossa liberdade está em jogo mesmo? Estamos perdendo? O que é que está por vir? Como a sociedade brasileira nos vê como cristãos? Somos respeitados? Temos bons testemunhos? Ou temos dado bom testemunho?
Como é que são os nossos irmãos que se envolvem na política? Que tipo de testemunho eles têm dado, meus irmãos? Se você responder negativamente, o que fazer para mudar esse quadro? Qual deve ser a nossa atitude? Então nós vamos tentar aqui dar uma resposta com esses pequenos versículos que eu acabei de ler aqui do Sermão do Monte. Meus irmãos, o ministério terreno do Senhor Jesus incluía ensino bem prático, pregação do reino de Deus e, óbvio, ele curava as pessoas. Todos que vinham até ele eram curados. Onde quer que o Senhor Jesus fosse, ele atraía sempre grandes multidões. Temos os registros. Ele era considerado quase que um santo milagreiro. Onde ele botava o pé, a multidão ia atrás dele, porque sabia que ia comer, sabia que ia ser assistido, se tivesse alguma enfermidade, um milagre poderia acontecer. Então, a multidão ia atrás do Senhor Jesus. Uns iam para receber a cura. Muitos iam para zombar dele, meus irmãos, para escarnecer dele, para duvidar se realmente ele era alguém da parte de Deus verdadeiramente. Mas alguns, talvez poucos, iam atrás dele em busca da verdade. Porque só ele tem palavra de vida eterna. Como ele disse uma vez para Pedro, se queria ir embora junto com os apóstolos também, depois das pessoas criticarem que o sermão dele era muito duro, porque era difícil as pessoas ouvirem. Ele disse para Pedro: se vocês também quiserem ir embora, pode ir. E Pedro declara diante dos outros apóstolos, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens, é dura a palavra, mas só tu tens palavras de vida. Então, é essa palavra que traz vida para o nosso coração. Então, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus proclama aqui, meus irmãos, um padrão de vida totalmente oposto aos padrões dos seus dias. Por isso que as pessoas achavam que era duro ouvir o discurso dele. E esse sermão não é só um padrão oposto aos padrões vividos daquela época, como também hoje, se nós analisarmos. Pregar esse sermão aqui, no contexto do século XXI, aqui no Brasil, vai na contramão, com toda certeza, porque nós estamos acostumados a viver desta maneira que o sermão aqui apresenta. Ele nos ensina, meus irmãos, que a verdadeira religião é uma questão de coração ou mente transformado. Totalmente transformado. Porque me parece que aqui está o segredo, a chave para um comportamento correto diante de Deus. Transformação de pensamento, como Paulo disse aos romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança de pensamento, no grego, metanoia, como dizem os estudiosos. Então, o Sermão do Monte é uma lista de atitudes. É enquadrando seus ouvintes, é instruindo seus ouvintes, é as beatitudes que os ouvintes deveriam abraçar. Pessoas piedosas que marcam um verdadeiro cristianismo na terra e assegura a sua verdadeira felicidade, é apresentado aqui. Não está em coisas, ainda que coisas muitas vezes traz para nós satisfação, mas não satisfação plena, porque coisas nós perdemos. Existe uma felicidade que ninguém rouba de nós, ladrão nenhum, político nenhum, ninguém na face da terra. Esta felicidade dura para sempre. Então o Senhor Jesus nos ensina que esta felicidade é muito mais do que uma circunstância favorável de emoções agradáveis. Quando você compra a tua casa própria, você fala: ufa, consegui comprar minha casa própria, vou dar até um culto de ação de graça. Nada contra isso. Comprei o meu carro dos sonhos, consegui casar, estou grávida, vou ter o meu filho primeiro,
constituir a minha família. Meus irmãos, tudo isso são emoções que trazem satisfação. Mas a verdadeira satisfação que o Senhor Jesus ensina aqui é ultra circunstancial nas emoções agradáveis que temos nesse mundo. Então presta bastante atenção aqui. Pode ser que o Senhor Deus te trouxe aqui nessa noite para você experimentar de fato uma verdadeira felicidade plena. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, no século da depressão profunda. Depois da pandemia, quantas pessoas ainda estão sofrendo deste mal, angustiadas, ansiosas? E onde, meus irmãos, buscar satisfação? Onde ter um preenchimento do coração para deitarmos e dormirmos em paz? Porque só o Senhor pode nos fazer repousar em segurança, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui são descrições numa forma exclamatória das qualidades que devem ser encontradas na vida do verdadeiro cristão, que se submete ao domínio da soberania de Deus. É o que nós vamos ver aqui, meus irmãos. Quem sabe Deus vai usar a partir desta igreja aqui para trazer uma mudança radical da fé cristã no Brasil. Alguém já disse que Deus ainda está para ver no nosso século um homem ou uma mulher para fazer essa diferença. Quem sabe está aqui nesta noite. Quem sabe? Então vamos para o texto, por gentileza, meus irmãos. Versículo de número 1 e 2 está bem claro aí. E depois que o Senhor Jesus, vendo aquelas multidões, ele sobe ao monte, como se assentasse, a multidão se aproxima junto com os discípulos, e ele então passa a ensinar dizendo, versículo 3, olha aí na sua Bíblia: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, meus irmãos, porque são esses que sentem profundamente no seu coração a extrema pobreza espiritual. Ele não se vangloria, ele não se aproxima de Deus porque ele supõe que ele tem uma fé, e essa fé dá a ele total liberdade para ele se portar de qualquer maneira. Muito pelo contrário, ele se humilha, ele reconhece quem ele é diante de Deus. Síndrome do profeta Isaías: ai de mim, que sou pecador, eu vou morrer aqui na presença desse Deus, porque eu sou um homem pobre de espírito, porque eu tenho a boca suja. E a gente assusta com aquele texto, porque é o profeta falando. Se fosse hoje, ouvindo Isaías dizer isso, alguém fala: que é isso, profeta? Que boca suja, que nada. Tu és o homem de Deus, tu proclama as grandezas de Deus, tua boca não é suja, não. Mas ele reconhece quem ele é. Eu sou sim miserável, eu tenho que me humilhar com a boca no pó, porque ai de mim, eu me conheço. Tem um livro de um irmão americano, o nome dele é Brian. Ele tem um livro que o título do livro é O Impostor que Há em Mim. Esse livro me encantou pelo título. Aí eu fui ler, não era tanto pelo título, mas tem algumas verdades lá que aguçam a gente pelo título. O impostor que há em mim. E uma parte deste livro ele diz assim: o impostor deve ser convidado a sair do seu esconderijo e apresentado a Jesus, ou os seus sentimentos de desesperança, confusão, vergonha e fracasso se aproximarão furtivamente de nós, desde o amanhecer até o anoitecer. Então é você levantar de manhã e pegar esse impostor que há dentro de você e crucificar ele e dizer: não vive mais, impostor, eu fui crucificado, agora já não vivo mais. E aí você mortifica, porque se você não fizer isso, o impostor que há dentro de você vai te vencer durante o dia. É por isso que você, quando leva uma fechada no trânsito, e aí alguém está lerdo na sua frente, você precisa dar uma acelerada porque talvez está atrasado, aí o impostor logo aparece. Isso acontece com vocês ou é só comigo? Então, meus irmãos, os humildes de espírito reconhecem serem pobres, tão pobres que não podem
desesperadamente da ajuda de Deus todos os dias. É arrependimento, meus irmãos, não é só no culto. Nós sabemos disso. O culto é um momento, você entra para adorar, como nós temos aqui a descrição, sair para servir, mas arrependimento é estado contínuo. A primeira tese de Lutero, quando ele afixou lá na porta da igreja, ele afixou 95, a primeira está lá, não sei se você já leu, que nós, os cristãos, devemos viver num estado impenitente, todo dia ou o dia todo. Porque, meus irmãos, nós pecamos muito mais do que imaginamos. Uma coisa é eu reconhecer que sou pecador, outra coisa é eu saber o quanto eu sou pecador. Eu poderia fazer uma pergunta aqui e dizer: você se considera um pecador? Eu tenho quase certeza que a maioria vai dizer: claro, pastor, quem é que não peca? Mas você sabe o quanto você é pecador? O quanto você peca? Você peca até dormindo. Se não for a graça de Deus, pobre, miserável pecador que sou, quem me salvará? Foi o grito que Paulo deu em Romanos capítulo 7. Então é total dependência de Deus, meus irmãos, aqui nesse momento. Vocês perceberam que o servo do Senhor disse que o reino dos céus são desses? Veja aí de novo comigo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O rei Davi, pomposo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus não escondeu os pecados de Davi, Deus amou Davi apesar de Davi. Quando escreveu o Salmo 40, versículo 17, ele disse assim: eu sou pobre e necessitado. Eu li aquilo a primeira vez: Davi, pobre? Tu é rei, tu está no palácio, tu veste roupas de fina estirpe, coroa na cabeça, tu tens poder, tu pode comer o que quiser, tu tem um exército ao teu lado. Que pobreza é essa, Davi? Perceberam, meus irmãos? E ele continua dizendo: porém o Senhor cuida de mim, porque Ele é o meu amparo e o meu libertador. Mas ele se considerava um pobre e necessitado, ainda que com riquezas à sua disposição. Porque às vezes a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro no bolso, mais nada. Mais nada. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não sei se você está compreendendo a mensagem. Eu não sou contra a riqueza, e nem a Bíblia é, e nem o Senhor Jesus é. Nós precisamos dos ricos, meus irmãos. Eu sempre digo que lá na central eu oro ao Senhor Deus para mandar pelo menos uns 8 a 9 ricos para a igreja, porque nós precisamos do dinheiro dos ricos. Porque a igreja precisa dos recursos. Não tem problema nenhum. O problema é o rico avarento, miserável, munheca de samambaia. Você conhece rico assim? Dificilmente esse vai para o céu, o Senhor Jesus diz. Mas existe rico generoso. Você quer um exemplo de um rico generoso? O Senhor Jesus uma vez entrou na casa de um político, considerado pecador. Pensa num político que você considera pecador hoje. Miserável, você acha que ele rouba. O Senhor Jesus entrou na casa dele lá e começou a falar do reino de Deus. De repente, este político levantou e falou assim: entendi, Senhor Jesus, entendi. Eu resolvo, é uma decisão minha, pessoal, a dar tudo o que eu tenho. Não, digo, a metade de tudo que eu tenho para os pobres. Meus irmãos, vocês que estão aqui, talvez pode haver alguém aqui com muita coisa. Mas se você tiver pouca coisa e der a metade, você tem pouca coisa. Mas quem tem muito e dá a metade é muita coisa. Claro que eu estou citando Zaqueu aqui. E vocês devem lembrar que ele disse: e eu sou um político, por assim dizer, cobrador de impostos, sei que há uma celeuma sobre a minha vida, porque eu posso ter defraudado alguém, e eu vou fazer aqui uma vasculha. Eu vou ver, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Meus irmãos, se Deus abençoasse os nossos políticos nesta terra,
que fossem convertidos mesmo a esse ponto de dizer, olha, eu sou tão rico, eu tenho tanta coisa que eu não preciso, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e eu vou fazer uma análise, eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal para ver se eu defraudei alguém nos autos do processo, e se tiver lá, eu vou restituir 4 vezes. Você deve estar falando, pastor, está no devaneio ali, está no delírio. Mas o Senhor Jesus fez isso com o político. 4 vezes, é como se ele dissesse assim, se eu devo 100 para um, e se foi fraude, eu vou devolver 400. Deixa eu pensar nisso. Mas o que acontece hoje? Os políticos entram na justiça para poder processar e ganhar mais. Coração avarento, egoísta. O Senhor Deus tenha compaixão, meus irmãos. Então, eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. E aí no versículo 4, olha aqui. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, pela graça de Deus, sabemos que não há nada de bom em nós. Nada, absolutamente nada. Não, você pode dizer, não, pastor, você não me conhece? Como é que você está falando de nada de bom? Pergunta a minha esposa, eu sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom vizinho, vai lá na minha rua onde eu moro, conversa com meus vizinhos, você pensa que eu sou bom. Eu sou honesto no meu trabalho, vai lá, eu chego até cedo no meu trabalho e saio tarde. Eu pago as minhas contas em dias. Que coisa é essa que não há nada de bom em mim, pastor? Bom, meus irmãos, quem diz isso é o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, ele disse assim, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um justo sequer, ou nenhum sequer. Quando eu li foi Paulo, não sobrou nada, ninguém, não. Nem ele, nem Paulo. Aliás, uma vez ele escrevendo para Timóteo, ele disse, fiel a esta palavra, e diga de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo reconhecia que era pobre e necessitado, e não eram poucas vezes que ele chorava ao pé da cruz. Por isso o choro. Por isso o choro. Uma vez eu participei, reverendo Gilmar, quando o saudoso Dr. Ruchoched ainda estava vivo, numa palestra lá na 8ª. E o que me chamou a atenção foi o tema da palestra dele, eu ainda era seminarista. O tema da mensagem era geração de olhos secos. Eu quis lá ouvir, falei, o que é isso? E ele, naquela simplicidade, já idoso, aquela fala mansa dele, Dr. Shed, ele dizia, nós estamos vivendo uma geração que nós não sabemos mais chorar por causa dos nossos pecados. Você pode ver isso na hora que teve um momento de confissão de pecado aqui. Você escutou algum gemido? Algum soluçar aqui? Às vezes, meus irmãos, nós confessamos o nosso pecado até rindo. Nós não sabemos o que é quebrantamento, reconhecimento de que o meu pecado sangrou meu Salvador até a morte. Se você quiser saber o quanto você é um miserável pecador, olhe para a cruz. E às vezes a gente até canta, né? Eu olho para a cruz e do seu sofrer participar. Às vezes nós só cantamos isso. Coração. Então, choro pelo pecado, que tão de pertinho nos atrai e nos seduz, meus irmãos. Devemos sim nos arrepender, pedindo perdão a Deus. Aí sim seremos consolados e confortados pelo próprio Deus. É o próprio Senhor que vem de uma maneira especial, no poder do Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, meus irmãos. Porque há uma felicidade nesses que choram, porque reconhecem que não são nada diante dele. Lembra volto para Davi, o Salmo 32, quando ele escreve depois que ele sentiu esse alívio de confessar o pecado dele, ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Talvez Davi poderia dizer, bem-aventurado é aquele que tem dinheiro, é aquele que é rei, é aquele que tem muitas mulheres, é aquele que tem fama. Não, ele diz que bem-aventurado é aquele que foi perdoado.
ele chora agora por gratidão, porque, Senhor, se o Senhor não me perdoar, eu sei o que me espera na eternidade. Conclusão desta mensagem, meus irmãos. O Senhor Jesus nos mostra aqui, preste atenção nesse detalhe, onde encontrar a verdadeira paz de espírito. Eu falo paz de espírito sem nenhum constrangimento, sossego na alma. Pensa, marido, você casado com uma mulher tem paz de espírito, mansa e tranquila. Pensa, esposa, você casado com um marido com paz no espírito, com palavra doce. Eu estou falando de temperamento, porque nós temos o nosso jeitão de ser. Eu estou falando de você ser rendido, convencido pelo Espírito Santo. Você vai ser outra pessoa, nova criatura você é. Você vai ser um marido diferente, uma esposa diferente. Pensa os filhos aqui, rendidos aos pés do Senhor Jesus. Que tipo de filhos serão dentro de casa, nessa geração que estamos vivendo aí, de filhos rebeldes, que não obedecem, nem sabem obedecer os pais, nenhuma autoridade na rua? Olha isso daqui, meus irmãos, onde encontrar paz de espírito? O Senhor Jesus nos convida, meus irmãos, a cada dia a renunciar ao nosso eu e a carregar a sua cruz. Lembra que foi ele mesmo que disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é carregar a cruz? Meus irmãos, a cruz é símbolo de mortificação. Não sei, na nossa cultura a gente coloca lá na igreja que eu pastorei, tem uma enorme na frente lá, o grande irmão sabe disso. Mas para um judeu isso aqui é escândalo. Jamais um judeu cristão no primeiro século colocaria uma cruz dentro da igreja dele, porque é símbolo de horror, de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas hoje nós sabemos que a cruz para nós é um símbolo de libertação. O contexto mudou. Então não tem problema colocar a cruz, então eu não estou criticando. E saiu pela tangente. Mas a cruz, meus irmãos, é símbolo de mortificação. Você tomar a sua cruz é você morrer todo dia. E Jesus viver em você. Cristo viver em você. E você já nem vive mais. Então Ele nos convida nesta noite. Venha e tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, devemos aprender que este mundo é um caminho para algo mais. Não é só para você comer, beber, vestir, se divertir. Este mundo, essa nossa vida é para algo a mais, meus irmãos. Não é um lugar onde devemos descansar, ter uma boa aposentadoria. Ah, alma, agora chegamos num estado, come, bebe, regala-te por muitos anos, alma. Lembra daquele homem que achou que a vida dele era só aqui? O Senhor Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Então, não descanse. Não descanse. Porque a verdadeira vida não se encontra no descanso aqui. Por isso nós sofremos. Por isso a doença. Por isso as contrariedades. Por isso as perseguições. Ainda, reverendo Gilmar, que venha a perseguição. Possamos perder a nossa liberdade. Mas isso aqui, meus irmãos, não é a nossa vida. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Ó rei, fica sabendo que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se não quiser, que vamos para a fornalha. Será que nós já chegamos a este nível, meus irmãos, de morrer, se preciso for, pela nossa fé? Quem acha a vida, perdê-la, diz o Senhor Jesus. Devemos insistir e erguer nossos olhos para a nossa herança celestial, meus irmãos, porque o Senhor Jesus disse: quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Mateus capítulo 10, versículo 30. Depois vocês conferem. Quando eu li esse texto aqui, eu falei: pera lá, Senhor Jesus, quem acha a vida perdeu, quem perde achou. Que trocadilho é esse? O que ele está dizendo é o seguinte: se você pensa que a tua segurança é a vida que você tem nesse mundo e você alcançou o pódio, o auge, achando que você tem segurança pelas coisas que você tem aqui nesse mundo, eu quero dizer para você,
doente, você pode morrer. Perdeu. Mas se nesta vida você considerar isso tudo secundário, então você achou a vida. Você pode ter tudo que o ímpio tem e que o ímpio fica segurando as coisas que ele tem, achando que essa é a vida dele. Você pode ter as mesmas coisas, mas você não põe o teu coração nisso. Então você achou a vida. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Meus irmãos, qual é a aplicação disso tudo para os nossos corações aqui? Nem esperava vir um pastor aqui para te desafiar. Mas eu sei que o Presidente Gilmar tem o mesmo tom, vai na mesma linha. A aplicação que eu queria tirar para nós aqui, porque eu não vim aqui pregar para vocês, eu vim aqui pregar para mim também, eu sou o primeiro a aprender junto com vocês. A aplicação talvez seja essa, meus irmãos, aprenda como meditar nas promessas da eterna salvação contidas na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer que o Espírito Santo te transborde, seja cheio do conhecimento da palavra de Deus. O quanto você ama a lei do Senhor? E o quanto você medita na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Porque o salmista diz lá que bem-aventurados são aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Vocês sabem o que é meditar? Meditar não é ler. Eu preciso ler, mas depois que eu li, eu largo lá e agora vou meditar o que eu li. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E agora eu vou sentar com calma, vou começar a refletir, meditar. E aí eu vou falar para a minha alma: alma, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. As angústias virão, mas Ele é o nosso socorro. Então, alma, por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Você conversa com você mesmo. Isso não é esquizofrenia, não, nem loucura. Isso é meditação. Então, quem sabe nessa noite o Senhor Deus te trouxe aqui para você aprender um pouquinho mais a meditar nas promessas da eterna salvação contida nas palavras dele. Porque aí você não vai ficar triste se perder liberdade neste mundo. Você não vai ficar preocupado com o que pode acontecer com a tua família, se vier uma crise financeira e se você, como cristão, for cercear da sua liberdade. Se alguém te exigir a marca do besta ou da besta para você ter os seus negócios, você vai abrir mão disso tudo e falar assim: eu vou pagar o preço, porque eu sei em quem eu tenho crido. Importa obedecer a Deus do que a homem. Lembra quando o Senhor Jesus escreveu a carta para Tiatira? Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. A crítica que o Senhor Jesus faz para aquela igreja é que a igreja estava se envolvendo em negócios escusos da sociedade, dos comércios, porque a liberdade deles estava em jogo. Então, se não fizesse alguma coisa, uma maracutaia, o marido não conseguia trabalhar e ter o dinheiro para sustentar a sua família. Então, ele tinha que entrar no jogo daquilo que estava sendo proposto na sociedade. O Senhor Jesus manda uma palavra que eu tenho contra ti, hein? Arrependa-te enquanto dá tempo. Porque eu sou o Deus que cura, mas eu sou o Deus da enfermidade também. Leia lá depois. Tem lá uma figura, o nome de Jezabel. A Jezabel é apenas uma figura. E o Senhor Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou prostrar ela de cama. Depois leia com calma. Então, medite, meus irmãos, nas promessas. E, por último, as promessas de Deus são úteis para libertar do que é de mundano na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo na era do mundanismo, do envolvimento das coisas desse mundo. Nós precisamos nos envolver, não me entendam mal. O Senhor Jesus uma vez orou por nós, quando ele fez aquela oração sacerdotal: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, do maligno, do sistema maligno que o mundo impõe sobre os filhos do Senhor. Até hoje, meus irmãos, esse sistema está aí. Então, se você crer em Deus, nas promessas que Ele fez pelas suas palavras, elas serão úteis para você, para te libertar deste mundanismo que estamos vivendo. Porque a verdadeira felicidade está aí. Então está aí, meus irmãos, a felicidade ou a bênção
que vem da parte de Deus. Não sei se é essa que você busca. Eu sei que nós viemos aqui para adorar. E é isso mesmo. Culto é encontro com o Deus Criador dos céus e da terra. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nesse encontro nós temos um Deus que tem prazer em nos abençoar. Que tipo de bênção você espera da parte de Deus? Que Ele, em particular, conhecendo o teu coração, sondando a tua mente e o teu coração, te abençoe desde agora e para sempre. A palavra está